contagem dos livros mais vendidos no nosso país. E eu estou nessa pesquisa internacional. Esse livro foi um dos 10 mais vendidos do Brasil. Só que eu falei, eu não quero ganhar dinheiro vendendo livro. Eu quero ganhar almas com esse livro. Aí eu falei, eu vou lançar o projeto, como estou fazendo aqui em João Pessoa, Semana de João Pessoa com Jesus. Todo mundo que comparece ganha esse livro. Não é só quem é da Paz e Vida. O católico, se ele vier, eu dou esse livro para ele. O espírita, se vier, eu dou esse livro para ele. O cara que não tem religião nenhuma, eu dou esse livro para ele. O cara que é de outra igreja e vem, eu dou esse livro para ele e não paga absolutamente nada. E amanhã, sexta-feira, às 3 da tarde e também às 7 da noite, é a minha despedida daqui, né? Amanhã, quem ainda não ganhou esse livro, compareça, porque vai ganhar. Esse daqui é teu. Agora não chora não, tá? Não faz bico não, que o teu tá aqui, tá? Autografado, viu? Obrigado. Prazer. Deus abençoe. Obrigado. E a gente vai agora a um rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta conversando com o pastor João Ribe Palharim. Não sai daí, a gente volta já já. Estamos de volta, recebendo aqui em nossos estúdios o pastor João Ribe Palharim. Pastor, o senhor tem apenas, infelizmente, 4 minutos. Acho que não vai dar tempo de contar nenhuma ilustração. Eu resumo. Mas aí eu queria saber, o pastor, para quem não conhece, Marconi, precisa ouvir as ilustrações do pastor João Ribe Palharim. É algo extremamente interessante, do ponto de vista espiritual e do ponto de vista da comunicação também. Eu analiso o pastor João Ribe Palharim pela a comunicação que ele tem também, a facilidade que ele tem de transmitir a mensagem e de prender o público. E essas ilustrações são fantásticas. Como é que surgiram essas ideias aí das ilustrações e a inspiração para ter uma todo dia, pastor? Ela surgiu de maneira bem acidental. Um dia eu estava fazendo um programa de rádio ao vivo e veio uma história que eu lembrei e contei. E tinha um sonoplasta muito bom do lado de lá, com aquelas bolachas, aqueles LPs, né? E o cara fazia a mixagem na hora, fazia os ruídos na hora, os barulhos na hora, a música de suspense, a música, tudo. Aí eu contei aquela história, ele fez isso, eu virei pra ele, ele chama Adelino, eu falei, Adelino, gostei, rapaz. Amanhã eu vou contar outra história, vamos fazer de novo isso? Aí comecei a contar a história, caiu no gosto do público. Muitas de conhecimento, né? Eu já te falei que eu tenho aí uma caminhada longa nessa área, conheço muita coisa, leio muito. Histórias eu vejo em livros, às vezes estão na notícia do jornal, você vê uma notícia, te dá uma história, você conta. E eu vou contar uma curtinha para o nosso tempo não acabar. Vamos lá. Tá? Pode ser? Pode ser, a câmera é sua. Essa. Tinha um rapaz em cima do muro e ele olhava para o lado direito. E essa eu nunca contei no rádio, viu? Essa é inédita. E ele olhava para o lado direito, estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo, todos os pregadores e todos os salvos dizendo, desce do muro, desce já, vem para cá. E ele olhava para o lado esquerdo, do muro, lá embaixo, Satanás, Lúcifer, Belzebu, todos os demônios e todos os perdidos que olhavam para ele e não diziam nada. Mas do lado direito, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, todos os pregadores e os salvos dizendo, rapaz, desce daí, desce daí. E ele olhava para o lado esquerdo, Satanás, Lúcifer, Belzebu, todos os demônios e todos os condenados olhavam para ele e não diziam nada. Aí, ele ficou intrigado. Por que o lado direito vive mandando eu descer do muro, né? Passar pro lado deles, e o lado esquerdo não diz nada, não me chama, não diz uma palavra. E o lado direito, vamos, desça logo do muro, passa pro lado de cá. Aí ele olhou pro lado esquerdo, Satanás, Lúcifer, Belzebu, todos os demônios e os perdidos olhavam para ele e não diziam nada. Aí ele virou pro diabo e falou assim, demônio, por que você não fica me chamando para passar pro teu lado? E o demônio não dizia nada. Só olhava para ele. Aí ele falou, em nome de Jesus, por que você não manda eu passar pro teu lado? Aí quando usou o nome de Jesus sem querer, o diabo foi obrigado a revelar o segredo. Por que ele não chamava? Por que ele não convidava? Aí o diabo falou assim, é porque esse muro é meu. Estar em cima do muro não é bom. A pessoa acha que é neutra.
Mas essa neutralidade é do diabo. Neste exato momento, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, todos os pregadores que você já ouviu, inclusive eu, todos os salvos estão te convidando. Desça do muro, passa para o lado de cá. Aqui é mais seguro. Para passar para o lado direito, você tem que tomar uma decisão. Para passar para o lado esquerdo, você não precisa fazer nada, é só continuar em cima do muro. Eu convido você a receber o Senhor Jesus como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. E se você estiver amanhã na sede da Paz e Vida, ou às 3 da tarde, ou às 7 horas da noite, na Epitácio Pessoa 1200, eu vou dar para você o livro Jesus, a Vida Completa, nova edição com dicionário teológico. Espero você lá amanhã. Muito bem, com essa mensagem aí do pastor João Riba Palharim, a gente encerra o programa Rede Verdade de hoje, agradecendo a ele pela presença no programa. Um abraço para todos, boa tarde e até amanhã, se Deus permitir. Boa tarde para todos.